Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos então nesse dia, pedindo sobre nós a força e a graça do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então nós vamos hoje no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, 19 e 20. Nós vamos então ler juntos esses dois capítulos. Vamos lá no capítulo 19 então, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, aquele mesmo Apolo que a gente viu ontem, né, no capítulo 18, enquanto ele estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falaram em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então nós vemos aqui que houve uma evangelização ali em Éfeso, né? Houve uma evangelização, mas uma evangelização deficitária, como nós vimos em relação a Apolo. Apolo era o evangelizador, já estava ali numa frente de missão, mas ele tinha uma catequese limitada. Então estes homens, eles tinham recebido uma evangelização, mas tinham sido batizados somente no batismo de João Batista. Aquele batismo que era de conversão e de penitência para preparar os caminhos para que Jesus viesse, né? Então eles estavam atrasados no processo, né? E eles nem haviam ouvido dizer que há um Espírito Santo, né? Isso não é possível. Dentro da evangelização, isso não é possível, né? No conhecimento das verdades, né? Das verdades reveladas, nós sabemos aí que a pregação da igreja gira em torno da Santíssima Trindade. Nós já temos conhecimento que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles não. Eles tinham recebido o anúncio de Jesus, eles acreditavam em Jesus, mas eles não sabiam que existia, sequer sabia que existia um Espírito Santo. Então, a evangelização deles se completa aqui, né? Paulo vai fazer esse serviço, né, de completar essa evangelização, e então eles recebem o batismo, né, aqui em nome do Senhor Jesus, e sobre eles vem o Espírito Santo. É interessante, né? Versículo 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Então, nós vemos aqui o que acontecia então. Acontecia ali, juntamente ao sacramento do batismo, também uma efusão do Espírito Santo, né? Uma efusão do Espírito Santo. Olha, mas isso não acontece todas as vezes que acontece o sacramento do batismo? Sim, né? Sempre que acontece o sacramento do batismo, o Espírito Santo ele vem morar em nós, né? Mas nós sabemos que essa efusão, como aquilo que aconteceu em Pentecostes, nem sempre isso acontece, nem sempre há um incentivo para que esse Espírito Santo seja colocado em movimento, né? Muitas vezes nós fomos batizados enquanto crianças, outros até como adultos, né?
mas é necessário deixar com que essa graça flua de nós, é necessário se abrir aos dons, se abrir aos carismas, se abrir à ação do Espírito Santo. Nós podemos muito bem ter sido batizados, até mesmo ter sido crismados, ter feito aí, recebido aí a primeira comunhão, né? Ter feito a primeira Eucaristia, nós podemos nos confessar, nós podemos ter recebido o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, nós podemos receber a unção dos enfermos, mas nós podemos ficar somente com a graça ali do sacramento, mas não deixar com que essa graça flua de nós. Nós podemos viver a nossa vida inteira tendo recebido isso, a gente diz com grande tristeza, né? Tendo recebido os sacramentos, mas não vivendo uma vida nova no Espírito, né? Então, é necessário, os sacramentos, eles são poderosíssimos, né? Eles trazem em si, eles têm em si essa capacidade de nos fazer santos. E tem mesmo, e tem verdadeiramente. Eu posso dizer que foi isso que eu percebi no sacramento da crisma. Quando eu fui crismada, uma força do alto me envolveu verdadeiramente, né? Eu não estava ali dentro de um grupo de oração, sendo incentivada a me abrir à ação poderosa do Espírito Santo. Não foi isso, foi realmente ali no sacramento, né? No sacramento, alguma coisa nova aconteceu comigo ali no sacramento da crisma, né? Parecia que eu estava ali numa outra realidade. E eu me senti muito impulsionada pelo Espírito Santo, a partir da minha crisma, a continuar participando da vida da igreja, né? Eu me senti impulsionada pelo Espírito, um desejo de me confessar com frequência, né? E de ir à missa ali todos os domingos, né? Eu tive um propósito de fazer isso após a minha crisma, né? Somente que eu sozinha, não inserida em nenhuma pastoral, em nenhum movimento, eu por mim mesma, eu acabei não sendo capaz de levar esse propósito mais do que um ano. Né? Cerca de um ano ali, eu me mantive naquele propósito que o Espírito Santo me inspirou na minha crisma, mas depois eu acabei arrefecendo um pouco, né? Dos 17 aos 18 anos. Então, com 16 anos eu recebi a crisma, até uns 17 anos eu mantive esse propósito, depois eu fui me arrefecendo, aí com 18 anos, ali no final dos meus 18 anos, né, não, na metade, com 18 anos e meio mais ou menos, eu então entrei para um grupo de oração, né, para o meu grupo de jovens, que era um grupo de oração da renovação, no qual eu estou ainda hoje, que recri, né, e que hoje não é mais grupo de jovens, né, embora tenha esse carisma de trabalhar com a juventude, mas aberto aí, como sempre foi, mesmo quando ele trazia o nome de grupo de jovens, ele sempre foi aberto, né, a todas as idades, sempre participou com a gente, participaram famílias com a gente, né, eu lembro quando eu entrei, tinha uma família que participava com a gente, o casal e a filha pequena, a gente sempre teve ali no meio de nós, né, casais, a gente teve sempre pessoas de mais idade que gostavam de estar com a gente, né, então a gente nunca limitou faixa etária, só pode participar do grupo tal idade, né. Mas, então dentro daquele grupo, através do batismo no Espírito Santo, de uma experiência pessoal com Jesus, aí sim eu peguei aquilo que o Senhor tinha para mim e falei, não, agora eu vou até o fim, né? O Espírito Santo foi me impulsionando a isso. Mas é interessante que esses homens aqui, então, eles recebem o batismo e recebem essa força. Então, na igreja nós entendemos que a catequese precisa continuar, né? A evangelização também precisa continuar. Nós somos catequizados dia após dia, né? A nossa catequese não acaba simplesmente quando nós recebemos a primeira Eucaristia ou quando nós crismamos. A nossa catequese ela precisa ser contínua para que nós possamos manter em nós essa chama viva, né? E nós possamos ter uma fé enraizada. Também a evangelização, né? Ela precisa acontecer na nossa vida constantemente, nos convencendo de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é Deus, né? Nós, então, precisamos nos aprofundar na realidade da Santíssima Trindade, nas verdades de fé, nas belezas e nas riquezas que estão no depósito da fé, né? Então, é isso que o Senhor nos chama também. Continuando aí, no versículo 8, Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, durante 3 meses, Paulo ficou ali na sinagoga em Éfeso pregando, né?
falando do reino de Deus, mas alguns endureceram o coração e, como alguns se endurecessem, não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se deles e reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Isso durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Então, foi muito interessante, né? Paulo ficou aqui 3 meses ensinando na sinagoga. O pessoal foi desacreditando da palavra dele, alguns ali foram tentando persuadir aqueles que eram convertidos a se afastarem daquilo que Paulo pregava. Então, por mais 2 anos, Paulo então se afasta ali da sinagoga, e nessa escola aqui de um certo tirano, ele então continua a sua missão. Então ele ficou 2 anos e 3 meses em Éfeso, gente. Ele ficou um longo tempo em Éfeso. E talvez você diga assim, mas se Paulo tivesse aqui na minha cidade, né? Paulo tivesse aqui pregando, Paulo tivesse aqui nos exortando, nos instruindo, né? Nós seríamos muito mais bem evangelizados e seria muito mais fácil viver uma vida em Deus. Que comunidade abençoada foi essa de Éfeso. Eu concordo com você. Eu também gostaria hoje de estar diante de Paulo, ouvindo Paulo falar, né? Vai ser uma maravilha quando a gente chegar no céu e a gente tiver a graça então de nos encontrarmos com estes, né? Nos encontrarmos ali com Pedro, com Paulo, né? Nos encontrarmos ali com Maria, meu Deus do céu, com Nossa Senhora, né? Nos encontrarmos ali com tantos discípulos, com tantos santos, meu Deus, encontrar com os santos da igreja, que maravilha, né? Encontrar com os grandes homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas nós não podemos dar desculpa que Paulo não está hoje ensinando no meio de nós. Por quê? Porque hoje nós temos aqui a Bíblia na mão. Paulo não está ensinando para você? Paulo está me ensinando. Eu que acabei de ler junto com você as pequenas cartas paulinas. Nós ainda entraremos em outras cartas, existem ainda algumas outras cartas para a gente estudar, mas a maioria das cartas paulinas a gente já leu. Nós já estamos aqui dentro dos Atos dos Apóstolos. Nós não estamos na vida de Paulo? E Paulo não está na nossa vida? Está. Então nós temos hoje vários meios pelos quais nós encontramos essa pregação sólida, não só de Paulo, mas de toda a igreja, né? Nós temos hoje nas mãos, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, né? Nós temos estudado toda sexta-feira através do Google Meet o Catecismo da Igreja Católica, a doutrina católica. Nós temos hoje, através da internet, nós temos muitos sites e várias redes sociais aí de confiança, né? Com pessoas realmente confiáveis que trazem a nós um conteúdo gratuito. Tenho dito que nessa pandemia, gente, eu tenho enlouquecido, que é muita coisa boa gratuita, né? Eu fiz, né, gratuitamente um congresso de patrística, foi fenomenal, né? Agora, na semana passada, teve um congresso de tomismo, né? Sobre São Tomás de Aquino, meu Deus do céu, que é uma catequese melhor do que a catequese tomista, mas ao mesmo tempo, né? Na semana anterior a gente teve o ENF, o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática. Então eu fiz o workshop de pregação enquanto o ENF estava acontecendo, mas o conteúdo do ENF vai ficar ainda mais alguns dias, e agora eu estou fazendo os outros workshops, né? Então é muita coisa para a gente fazer, né? Mas não podemos dizer que o conteúdo não chega a nós, não é? Nós temos aí, eu gosto muito do professor Felipe Aquino, entra lá, né? Nas redes sociais dele, ele que todos os dias está fazendo várias lives, sobretudo agora nesse tempo de pandemia. O tempo inteiro tem live de professor Felipe Aquino, lives oracionais, mas também lives de catequese muito boas, né? Nós temos o programa Escola da Fé pela Canção Nova, que através do Canção Nova Play a gente consegue acessar esses conteúdos em outros momentos também, não somente no momento do programa, que às vezes não é possível. Tem o Pergunte e Responderemos com o professor Felipe Aquino também. Gente, a gente fica até perdido, mas nós temos que pegar aí, olha, não, eu quero pegar, por exemplo, a Escola da Fé. Vai lá e vai pegando os conteúdos, você vai ser muito catequizado, né? Olha, lê a Bíblia, vamos ler a Bíblia com a gente, né?
e tantos outros lugares. A gente tem aí estudos do catecismo da igreja, tanta coisa, gente. Até escolas de teologia, né, uma teologia pastoral, a gente consegue. O próprio professor Felipe Aquino, ele tem um curso de teologia pastoral, existem outros, né? Então a gente tem que procurar saber em quem a gente confia, quem é realmente confiável que vai estar pregando ali a doutrina católica, que a gente também não pode pegar qualquer coisa na internet. Tem muita porcaria na internet, gente. Tem muita coisa que não é da doutrina. Tem gente que se diz católico, eu tenho visto, né? Tem até uma pessoa aí muito conhecida nas mídias que todo mundo segue, né? Um tal Fábio alguma coisa que todo mundo segue, você sabe. Existe muita coisa boa ali? Existe muita coisa boa ali, mas uma pessoa que se diz autônoma, olha, eu não sou um pastor, eu também não sou uma autoridade da Igreja Católica, eu acredito em Maria e eu falo algumas coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo que a gente anda vendo, tantos outros, né? Tantos conteúdos assim, que a gente não sabe qual é a fonte. Então, às vezes tem muita coisa só da cabeça da pessoa, muita coisa só de autoajuda, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas existem muitas fontes boas, né? Existem emissoras católicas muito boas. Eu gosto muito da Canção Nova, eu vou fazer propaganda mesmo. Até o fim, Levanta a Bandeira. Muito conteúdo bom dentro da Canção Nova. Tantas outras coisas, gente. Né? Hoje em dia, depois então da pandemia, lives de vários institutos, de várias congregações, de várias realidades dentro da igreja, tem para todos os gostos, vamos dizer assim, o mesmo conteúdo, que é o conteúdo da fé católica, né? Então a gente não pode dizer que a gente não é evangelizado hoje não, senão isso é falta de vergonha na cara nossa, sem contar aquilo que a gente vai ler, né? Livros maravilhosos nós temos hoje, né? Eu tenho ali um monte de livro que eu ainda tenho para ler, aí fica na fila os livros, né? Os documentos da igreja, eu tô lendo o documento de Aparecida, maravilhoso. Vamos lá, gente, vamos lá. Onde estou? Falei tanto que até me perdi. Então ele ficou 2 anos e 3 meses em Éfeso. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Tem gente no nosso tempo que fica pegando essas coisas aqui, gente, e fica imitando, muitas vezes só para enganar o povo e para extorquir dinheiro do povo, né? A gente tem que tomar cuidado. O Espírito Santo continua agindo na igreja, no tempo, o Espírito Santo continua agindo na história, sim. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, sim. O Pai continua se derramando em amor por nós, sim. Mas existe muito charlatanismo, né? Versículo 18. Não, a partir aí, né, do versículo 12, que diz então que a gente viu que a sombra de Pedro curava, que os panos, os lenços encostados em Paulo traziam cura e libertação, da mesma forma, né, que a sombra de Pedro. Sabemos que a pregação do evangelho ela foi seguida de poder, do poder da graça de Deus. Aqui vem falar então que, a partir do versículo 13, que tinham alguns judeus exorcistas, né, que começaram então a fazer o seu exorcismo em nome de Jesus. Mas eles nem conheciam Jesus, né? Eles viam que através do nome de Jesus se eram expulsos, né, os demônios, não sabiam muito bem ali. E aí eles começaram a usar então o nome de Jesus para os exorcismos deles. Mas olha o que aconteceu no versículo 15. Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Porque eles começaram a dizer assim, ó: esconjuro-vos expulsando os demônios, por Jesus a quem Paulo prega. Então, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio virou para eles e falou assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo também eu conheço, mas vocês nós não sabemos quem são não, nó. E bateu neles, né? O possesso lá pulou para cima deles e bateu bastante neles, né? Eles saíram de lá feridos e com as roupas estraçalhadas. Vem dizer lá no versículo 17, esse caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas
Ajuntaram seus livros e os queimaram diante de todos. Calculou-se o valor e achou-se que montava 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Então, gente, se naquela época aqueles que receberam o evangelho e aqui diante daquilo que tinha acontecido eles tomaram grande temor, eles pegaram os seus livros de magia, eles pegaram os seus livros que traziam ali a realidade de ocultismo, de tanta doutrina falsa, e eles queimaram tudo aquilo ali em praça pública. Foi um montante. Então aquele povo em Éfeso, eles acreditavam muito nessas coisas. Havia ali muito sincretismo religioso em Éfeso, né? Uma cidade ali portuária importante, muita gente andava por ali, né? Rodava por ali. Então, também muitas religiões e muitas realidades mágicas, eles acreditavam muito nisso, em magia. Então, tinha muito livro naquela cidade e eles queimaram tudo. Eu digo a você, você ainda tem livros de simpatias, de horóscopos, você ainda tem coisas na sua casa que trazem falsas doutrinas, falsas religiões, você tem coisas de espiritismo, você tem coisas que não são da sua fé católica, né? Então, eu digo a você, queime. Não tenha medo de queimar. Aquilo que o Espírito Santo já te mostrou que não é da vontade de Deus, que aquilo que não professa a fé, que não traz a fé que você professa, queima, não tenha medo de queimar, porque isso não vem de Deus, isso não atrai a graça de Deus sobre a sua vida, acredite. Vamos tirar simpatias da nossa casa, vamos tirar essas crendices da nossa casa. Simpatia não vem de Deus, né? A gente fica buscando muitas vezes ali, o meu filho tá assim, eu tô vivendo isso, eu vou lá fazer uma benzeção, vou lá fazer... Gente, não, por favor, né? Eu vou levar uma roupa para aquela senhora, para aquela pessoa, e ali acontece uma consagração daquilo ali, você traz para sua casa, dá para seu filho vestir, dá para seu marido vestir. Gente, isso não vem de Deus, né? Eu leio horóscopo toda semana, eu tenho essas coisas de astrologia em casa, queima isso, em nome de Jesus. Eu tenho ali um Buda na minha casa, uma imagenzinha. Vamos queimar essas coisas, vamos quebrar essas coisas, vamos jogar essas coisas fora. Isso não vem de Deus, e foi isso que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos 19. Calculou-se o seu valor, achou-se que montava 50.000 moedas de prata. 50.000 moedas de prata era o salário de um dia de 50.000 homens, era muita coisa, muita coisa. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Você quer que a palavra de Deus seja eficaz na sua vida? Então não fica bicando em tudo não, né? Não fica bicando em tudo não. Não fica acreditando em qualquer coisa não. Nós somos católicos, vamos abraçar a nossa fé, vamos abraçar aquilo que o Senhor nos deu, 2.000 anos de história de igreja, um depósito da fé maravilhoso. Pelo amor de Deus, vamos ficar com a palavra de Deus, vamos ficar com o magistério, vamos ficar com a sagrada tradição. Aqui, tumulto dos ourives, nós vemos então que deu um grande tumulto a partir do versículo 21 aqui, porque existia um templo dedicado a uma deusa, Ártemis, ali dentro de Éfeso, e eles ganhavam dinheiro com estatuetas daquela deusa, com templos construídos que eram feitos de prata, e eles vendiam daquela deusa coisas inclusive caras, e fazia ali com que circulasse dinheiro na mão daquelas pessoas. Quando eles viram que Paulo pregava contra a idolatria e que aquela pregação de Paulo estava ganhando crédito para as pessoas, tanto que eles queimaram aquela quantidade de livros ali que eles traziam, eles ficaram apavorados e falaram assim, agora vão acabar com o nosso comércio. Eles vão deixar de acreditar na deusa que dá tanto dinheiro para nós através do comércio que a gente faz com a crença nessa deusa. E aí eles se amotinaram na cidade, deu um tumulto, mas no final das contas a gente vê então, como nos diz o versículo 41, a essas palavras dissolveu-se a aglomeração, porque aí entra ali, eles tentaram colocar diante da lei ali, né? Mas falaram, não, isso aí está virando um tumulto desnecessário, vão acabar com isso. No versículo 20, a gente entra então nas viagens de Paulo, tem várias viagens aí, a gente vai ver. Vamos ler o início para a gente entender. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, fez-lhes uma exortação, despediu-se e pôs-se a caminho para ir à Macedônia.
Percorreu aquela região, exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia, onde se deteve por 3 meses. Como os judeus lhe armassem ciladas, no momento em que ia embarcar para a Síria, então ele tomou a resolução de voltar à Macedônia. Aí diz aqui os companheiros de missão dele, no versículo 4, versículo 5, vem dizer: estes foram na frente, esperaram-nos em Troade, nós outros, só depois da festa da Páscoa que navegamos de Filipos. Então ele ficou em Filipos, Paulo, né, ficou em Filipos, e 5 dias depois fomos ter com eles em Troade. Eles voltam e encontram os companheiros de missão. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Paulo nem ligava, né, gente? Ele estava ali. Então aqui quando diz do partir o pão, havia ali a celebração da Eucaristia. Paulo estava ali pregando, né, falando, e de repente ele se delongou. Ia viajar no outro dia, mas já era meia-noite, ele não tinha parado ainda. E aí o rapaz senta na janela, fica com sono, dorme, cai lá de cima, né? E morre. E Paulo, então, se debruça sobre aquele rapaz e ele volta à vida, né? Ele volta à vida, maravilha. E aí que Paulo, então, continuou. Até de manhã, Paulo pregou, né? Às vezes a gente vai à missa, não aguenta o padre falando 20, 30 minutos, gente. Né? A gente fica impaciente demais. A gente vai no grupo de oração, se ele delonga uns minutinhos ali, a gente já fica olhando para o relógio, já fica se mexendo, já fica, né? Claro, tem vezes que tem umas pregações muito chatas, uns grupos de oração que estão muito chatos, né? Às vezes a gente está numa realidade ali muito chata. Mas na Santa Missa, gente, né? Talvez o padre não seja um grande pregador, mas aquilo que está acontecendo dentro da Santa Missa é maravilhoso, né? É grandioso. Eu lembro as missas que eu participava com o padre Roberto Lettieri na época, né? 4 horas de missa, dava vontade de não acabar, né? Mas a gente vai entendendo o valor da Santa Missa, né? Se a gente entende e a gente vai participando de cada parte da Santa Missa com todo o nosso coração, a missa não fica chata, né? Se ela não é só para cumprir um preceito. Então a gente precisa também pensar nisso, né? Continuando aí, vamos lá no versículo 22. Agora, não vamos lá no versículo 20. Vós sabeis, Paulo dizendo, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida, contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Sei que agora não tornareis a ver a minha face, todos vós, por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje protesto diante de vós que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti no anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus. Nossa, olha só, então Paulo vai se despedindo aqui, gente. Né? Paulo que havia pregado de comunidade em comunidade, que havia ali fundado diversas comunidades, né? A igreja em diversos locais. Paulo agora vai se despedindo e diz que o Espírito Santo está o enviando a Jerusalém, que o Espírito Santo vai garantindo para ele que o que o espera agora são as cadeias, não é? Então, e as perseguições. Então Paulo já está preparado para aquilo que vai acontecer com ele, que nós veremos aqui a partir do capítulo 21, né? Até o final aqui dos Atos dos Apóstolos, Paulo que vai de lugar em lugar agora preso, né? Mas ele, sabendo disso, ele continua firme. E ele vai falando então e preparando o coração dos seus ali, né? Ele diz então, versículo 28, cuidai de vós mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele falando aqui para os bispos agora. Ora, agora é com vocês, né? Os bispos já estavam à frente, eles já estavam preparados para isso e Paulo então vem exortá-los. Olha, eu agora
já sei o que me espera e agora é com vocês. Cuidai do rebanho a vós confiado. Né? Ele diz aos bispos, para pastorear, vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, ele diz aos bispos que pastoreiem o rebanho de Cristo porque eles são chamados a pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue, ou seja, essa igreja adquirida por Jesus Cristo com seu próprio sangue precisa ser cuidada, precisa ser amada, precisa se ter zelo por essa igreja. É o que Paulo diz aos bispos, né? Dizendo, olha, provavelmente eu agora não volto às comunidades que eu fundei, né? E ele diz, sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si discípulos. Aí a gente entende por que aconteceram tantas heresias que surgiram no seio da própria igreja, de pessoas que eram da igreja e que ali levantaram com heresias. Paulo já disse que isso iria acontecer. Doutrinas perversas, pessoas que queriam arrebatar discípulos após si, né? E nós não podemos negar que nós vemos isso diante de tantas realidades, né? Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora eu vos recomendo a Deus e a palavra de sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar a herança aos santos. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis. Estas mãos proveram as minhas necessidades. Então, Paulo é um exemplo, né? Ele vem dizer, eu não abstrair das comunidades, das pessoas que eu evangelizei, nada que fosse para o meu enriquecimento. Não desejei nem prata, nem ouro, nem nada disso. Em tudo vos tenho mostrado que assim trabalhando convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, é maior felicidade dar que receber. Então ele vem falar para a gente cuidar dos fracos, daqueles que necessitam, né? A essas palavras, ele se pôs de joelhos a orar, derramaram-se lágrimas e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo. Aflito, sobretudo, pela palavra que tinha dito, já não vereis a minha face. Em seguida, acompanharam-no até o navio. Assim termina o versículo 20, o capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos. Então, ali Paulo faz essa longa despedida de uma forma que nós não vimos antes acontecer. Ele aqui se despede, ele faz esse discurso importantíssimo, vale a pena a gente voltar e ler bem esse discurso de Paulo, e ele se despede de joelhos, orando e entre lágrimas. E todos aqueles que estão ali, que entendem essa despedida de Paulo, sobretudo porque ele disse, vocês não verão mais a minha face, que dor, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que eles estão sendo incentivados por Paulo e pelo próprio Deus, mas ali era uma despedida dolorosa, né? E ali Paulo chora e vai embora, né? E vai embora para continuar e cumprir toda a carreira que Deus deu para ele, para que ele cumprisse. Que o Senhor nos ensine também e nos leve a cumprir a nossa carreira, né? A correr a nossa carreira, a guardar a fé, a cumprir a nossa missão, a fazer aquilo que Deus nos confia, sem medo de fazer aquilo que Deus nos pede. Rezemos juntos, então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje,